Lada, uma marca que evoca robustez, simplicidade e resiliência da indústria automobilística russa. Durante décadas, seus veículos percorreram as estradas geladas da Sibéria, enfrentaram condições extremas e marcaram gerações com sua lendária durabilidade. Mas como nasceu essa icônica montadora? Qual é a sua história? E onde ela está hoje? Neste vídeo, vamos explorar a trajetória da Lada, desde suas origens na União Soviética até sua posição atual no mercado. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos conhecer a história da Lada. As origens da Lada Nossa História começam nos anos 1960, um período de grandes transformações na União Soviética. O governo soviético queria um carro confiável, acessível e resistente, capaz de enfrentar as condições climáticas adversas e os desafios do país. Assim, em 1966, foi fundada a Avtovaz, a empresa que daria origem à Lada. O governo estabeleceu uma parceria estratégica com a Fiat, uma das montadoras mais respeitadas da época. O modelo escolhido como base para o primeiro Lada foi o Fiat 124, um carro europeu prático e confiável que passou por várias modificações para se adaptar às condições soviéticas. A escolha da Fiat não foi por acaso. A montadora italiana era conhecida por projetar carros robustos e fáceis de manter, características essenciais para um país onde a infraestrutura rodoviária era muitas vezes precária e a manutenção precisava ser feita com ferramentas básicas. O nascimento do Lada 2601. O Zhiguli, em 1970, foi lançado o primeiro modelo da Lada, o Lada 2601, popularmente chamado de Zhiguli. Ele era uma versão aprimorada do Fiat 124, com suspensão reforçada, motor modificado e carroceria adaptada para resistir ao clima extremo da Rússia. O sucesso foi imediato. O Lada 2601 tornou-se um dos carros mais populares da União Soviética e a Avtovaz rapidamente ampliou sua produção para atender à alta demanda. Expansão e consolidação internacional. Com o sucesso na União Soviética, a Lada começou a exportar seus carros para outros países, principalmente para nações do bloco socialista e alguns mercados ocidentais. Durante os anos 1980, modelos como o Lada 2505 e o Lada 2107 tornaram-se comuns nas ruas da Europa Oriental, África e América Latina. Os carros da Lada eram conhecidos pela facilidade de reparo, pelo baixo custo e pela durabilidade excepcional. A partir dos anos 1990, as exportações da Lada se expandiram para mercados não tradicionais, como Canadá e Reino Unido, onde os veículos eram apreciados pelo preço acessível e pela confiabilidade. No entanto, a concorrência com marcas mais avançadas tecnologicamente começou a pesar sobre a reputação da empresa, que precisou inovar para manter sua fatia de mercado. Foi só nos anos 2010 que a Lada começou a dar sinais de recuperação, graças à parceria com o grupo Renault. A montadora francesa adquiriu uma participação majoritária na Avtovaz, modernizando a linha de produção e trazendo novos modelos ao mercado, como o Lada Vesta e o Lada X-Ray. Esses veículos apresentaram design atualizado, maior segurança e tecnologias modernas, ajudando a Lada a recuperar parte de seu prestígio. Além da renovação estética, a Renault investiu na padronização dos processos produtivos e na introdução de novas plataformas tecnológicas, tornando os veículos mais competitivos no mercado global. A modernização também envolveu melhorias na eficiência dos motores, na aerodinâmica dos carros e na introdução de novos materiais que reduziram o peso dos veículos sem comprometer a segurança. Esses esforços não apenas melhoraram a percepção da marca Lada no mercado, mas também atraíram um público mais jovem e exigente. Com isso, a Lada começou a se reposicionar como uma montadora acessível, mas inovadora,
garantindo um novo fôlego para sua continuidade na indústria automotiva. O investimento em modelos mais eficientes e adaptados às normas ambientais internacionais também foi um diferencial nessa nova fase, contribuindo para a retomada gradual da confiança do consumidor e para a expansão da marca em mercados estratégicos. Saída da Renault. E o futuro da Lada em 2022, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Renault decidiu se retirar do mercado russo, vendendo sua participação na Avtovaz para o governo russo. Desde então, a Lada tem buscado manter sua produção ativa, apesar das dificuldades impostas pelas sanções econômicas. A marca continua focada no mercado interno russo e em algumas regiões aliadas, apostando em uma produção mais independente e na manutenção de seus modelos clássicos. Para enfrentar os desafios, a Lada também começou a explorar parcerias com fornecedores locais e expandir sua capacidade de produção de peças nacionais, garantindo a continuidade de seus veículos no mercado russo. Além disso, a empresa busca desenvolver novos modelos com tecnologia própria, visando reduzir a dependência de componentes estrangeiros e fortalecer sua posição no setor automotivo. A história da Lada é um reflexo da resiliência e da adaptação às adversidades. De um símbolo da União Soviética a uma montadora que busca se reinventar, a Lada segue firme, provando que sua trajetória está longe de terminar. O que o futuro reserva para essa marca lendária? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a Lada deixou sua marca na história do automobilismo. E você? Já andou em um Lada? Ou tem alguma história sobre a marca? Deixe nos comentários e compartilhe sua opinião. Até o próximo vídeo. Você já imaginou como uma picape desenvolvida para trabalhos rurais conquistou o coração de quem enfrenta os terrenos mais inóspitos do Brasil? Desde o seu lançamento, a Chevrolet D20 superou desafios técnicos, mistérios de bastidores e até disputas acirradas com concorrentes, forjando sua reputação de verdadeira guerreira das estradas. Neste roteiro, vamos desvendar cada etapa dessa jornada. Da idealização nas linhas de montagem em São José dos Campos até as adaptações improvisadas por fazendeiros e aventureiros. Prepare-se para uma história de inovação, superação e paixão sobre 4 rodas. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para acompanhar cada detalhe dessa narrativa épica, o início de uma história. Na década de 1980, o Brasil mergulhava em uma fase de efervescência econômica e social. Sob o governo de José Sarney, o Plano Cruzado buscava controlar a inflação galopante e, ao mesmo tempo, o agronegócio mostrava sinais de explosão, com tratores e colheitadeiras tomando conta do interior do país. Nas cidades, as calçadas de pedra e os bairros periféricos testemunhavam o deslocamento de trabalhadores em busca de novas oportunidades nas indústrias nascentes. Em meio a esse cenário, as estradas não asfaltadas, cheias de poças de barro após chuvas torrenciais e pedras soltas em trechos montanhosos, transformavam cada viagem em um teste de resistência. Veículos comuns frequentemente atolavam ou sofriam quebras, deixando motoristas à mercê de oficinas improvisadas à beira do caminho. Foi justamente nesse contexto desafiador que a GM do Brasil, em sua fábrica de São José dos Campos interior de São Paulo, sentiu o pulsar de uma chance única, criar uma picape capaz de enfrentar solos arenosos do Nordeste, subidas íngremes de Minas Gerais e longas travessias no Pantanal. A ideia era clara: oferecer uma máquina durável, econômica e construída para suportar choques, poeira e jornadas de centenas de quilômetros sem perder o fôlego. Ascensão em 1985, nas modernas instalações da fábrica da GM em São José dos Campos, nasceu a Chevrolet D20.
um salto evolutivo da linha CK, projetado especialmente para o mercado brasileiro. Seu coração pulsava com um robusto motor diesel de 4 cilindros e 4,0 litros, capaz de gerar até 92 cavalos de potência e proporcionar um torque forte em baixas rotações, ideal para enfrentar ladeiras íngremes carregadas de implementos agrícolas. Logo, nas primeiras semanas de produção, a D20 conquistou a confiança de engenheiros e operadores de frota. Sua carroceria reforçada aguentava o impacto de solavancos em estradas não pavimentadas, enquanto a suspensão dianteira com molas helicoidais e eixo rígido traseiro com feixes de molas reduziam o impacto de buracos e valetas. Com capacidade de carga impressionante, até 1.800 quilos, tornou-se companheira inseparável de fazendeiros que precisavam transportar colheitas, insumos e até equipamentos de grande porte. O interior, embora despojado, foi pensado para o conforto em longas jornadas. Volante de 2 raios com regulagem mínima, bancos revestidos em tecido resistente e painel de instrumentos simples exibindo velocímetro, conta-giros e marcador de combustível. Em clientes pioneiros, os depoimentos destacavam a economia de combustível em torno de 8 km por litro em estrada e a manutenção simplificada com componentes amplamente disponíveis em oficinas rurais. A imprensa especializada não tardou a celebrar a D20 como a picape das estradas brasileiras, elogiando sua resistência em testes de durabilidade que incluíam subidas constantes em Serra do Mar e travessias no piso irregular do sertão nordestino. Pequenos empresários, transportadores autônomos e proprietários de fazendas viam na Chevrolet D20 não apenas um veículo, mas um investimento seguro para enfrentar as adversidades do trabalho diário. Desafios e conflitos. Porém, o caminho da D20 não foi isento de obstáculos. No final dos anos 1980, o Brasil enfrentou hiperinflação e políticas de controle de preços que pressionaram fabricantes e consumidores. A concorrência trouxe modelos como a Ford F1000 e a Toyota Bandeirante, forçando a GM a responder com revisões urgentes. Usuários relataram problemas pontuais de freios e cheiro de óleo no compartimento do motor. Documentos internos da GM revelam debates acalorados sobre a necessidade de reforçar a estrutura do chassi e de aprimorar o sistema de arrefecimento. Medidas que, se demorassem demais, poderiam afetar a reputação do modelo. Transformação e pivôs. Quando parecia que a D20 poderia perder fôlego, a GM acelerou as melhorias. Em 1992, a picape ganhou um facelift marcante. A grade frontal foi redesenhada com linhas mais arrojadas, faróis retangulares deram lugar a lâmpadas duplas que iluminavam melhor as noites rurais. E freios a disco nas rodas dianteiras elevaram a segurança em descidas íngremes. Foi também o ano de estreia da versão Custom, cabine estendida para 3 passageiros, bancos com espuma de maior densidade e acabamento interno levemente refinado, atendendo aos motoristas que buscavam um pouco mais de conforto. Em 1995, o verdadeiro divisor de águas chegou com o motor Maxion 4.0 Turbo. De 92 cavalos, saltou para impressionantes 114 cavalos, enquanto o torque máximo de 25,5 kgf por metro, agora disponível a partir de apenas 2.000 RPM, transformou a experiência de dirigir sob carga. Era comum ouvir de proprietários nas fazendas de café mineiras relatos sobre como a D20 enfrentava percursos com caixas de sacas cheias sem engasgar, e de transportadores que em longas retas das estradas do sul atingiam velocidades estáveis, mesmo em aclives. Além dos ganhos de performance, a GM aproveitou a reformulação para reforçar o chassi e revisar a calibração da suspensão.
molas mais firmes mantinham a carroceria equilibrada com carga máxima, enquanto amortecedores de dupla ação diminuíam trepidações. Internamente, adicionou-se isolamento acústico extra sob o capô e forração de carpete no assoalho, reduzindo o nível de ruído a um patamar que surpreendia até quem migrava de picapes a gasolina. Essas mudanças não só revigoraram as vendas, que voltaram a crescer 15% em 1996, mas também ampliaram o perfil de clientes. Além de fazendeiros e transportadores, passeadores de trilhas off-road e comunidades de camping começaram a adotar a D20 como base para personalizações radicais. A combinação de potência, conforto e robustez selou de vez o destino da picape como lenda nas estradas brasileiras. Impacto global e legado ao longo de 2 décadas, mais de 200 mil unidades da D20 deixaram as linhas de produção em São José dos Campos, com cerca de 30% deste volume sendo exportado para mercados exigentes como Argentina, Colômbia, Chile e diversas nações africanas, onde ganhou o apelido de caminhonete indestrutível. Em países andinos, sua robustez fez dela escolha frequente para cooperativas agrícolas que transportam colheitas por trilhas de alta altitude. Na África, tornou-se referência em organizações humanitárias, rodando em estradas sem manutenção. De volta ao Brasil, o entusiasmo dos proprietários gerou um verdadeiro ecossistema off-road. Oficinas independentes adaptaram suspensões para aumentar a altura livre do solo, instalaram bloqueios de diferencial e até sistemas de alimentação dual fuel para regiões com oferta limitada de diesel. Clubes de entusiastas organizam encontros anuais em parques estaduais, onde a D20 é testada em circuitos de lama e pedra e, não raro, salva outros veículos atolados. Em grupos de redes sociais, colecionadores compartilham processos de restauração, com projetos que incluem repinturas em tons originais, recuperação de interiores com tecidos específicos da década de 1980 e reaproveitamento de peças de chassi em iniciativas de preservação histórica. Feiras agropecuárias, como a Expointer e a AgriShow, frequentemente dedicam espaço a coleções de D20 restauradas, exibindo unidades com quilometragem superior a 500 mil quilômetros. Mais do que um símbolo mecânico, a D20 preserva a memória de gerações. Evoca relatos de pequenos produtores que expandiram negócios, de famílias que atravessaram fronteiras rurais para buscar oportunidades e de motoristas que viram na picape uma parceira de jornada. Seu legado é a prova viva de como a indústria nacional, aliada à criatividade do usuário, pode moldar um ícone cultural e técnico que resiste ao tempo. Recapitulando, a D20 foi forjada em um momento de transição econômica, provou sua resistência em terrenos difíceis e se adaptou com inovações que a tornaram uma companheira fiel para trabalhadores, aventureiros e colecionadores. Sua jornada, desde o motor diesel que conquistou o campo, até as personalizações que a transformaram em estrela dos encontros off-road, mostra como a combinação de engenharia e paixão pode criar um verdadeiro ícone. E você já teve alguma experiência marcante com uma D20? Compartilhe sua história nos comentários. Se gostou deste mergulho na trajetória da picape campeã de vendas, deixe seu like e ative o sininho para não perder nossos próximos roteiros épicos. Aproveite e conte qual máquina lendária você quer ver por aqui. Quem sabe o próximo protagonista não seja a Mercedes-Benz G-Wagen ou a Toyota Hilux.
Prepare-se para mergulhar na vida de um homem cujo nome se tornou sinônimo de poder, inovação e excelência. Ferruccio Lamborghini, um gênio visionário que transformou sucata em sonho e desafios em conquistas extraordinárias. Sua trajetória é uma verdadeira ode à coragem e à determinação, mostrando como um confronto inesperado com Enzo Ferrari desencadeou a criação de uma marca lendária que redefiniu os padrões da indústria automotiva. A história de Lamborghini é mais do que sobre máquinas. É sobre um espírito indomável que continua a inspirar gerações. Infância e primeiros passos. Ferruccio nasceu em 28 de abril de 1916, na pequena cidade de Cento, na região de Emília-Romagna, Itália. Filho de agricultores, desde cedo mostrou interesse em mecânica, preferindo desmontar e remontar máquinas em vez de trabalhar no campo. Esse fascínio o levou a estudar engenharia mecânica na Escola Industrial de Bolonha. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ferruccio foi convocado para servir na Força Aérea Italiana. Sua habilidade com máquinas o colocou na posição de mecânico, onde reparava veículos militares danificados. Quando a guerra terminou, ele retornou à Itália, percebendo uma oportunidade única no setor agrícola. No pós-guerra, o Estado italiano havia reunido em campos fechados muita sucata resultante das sobras de material bélico que era vendido a peso a quem estivesse interessado. Lamborghini, que já havia catalogado mentalmente o que poderia aproveitar para o projeto que tinha em mente, juntando o material usado que lhe convinha, realizou engenhosamente o seu primeiro veículo, a partir da escolha que fez nesses depósitos. Um híbrido entre o trator e o automóvel, de velocidade lenta, a que chamou Carioca. Uma vez concebido e melhorado, o inventor começa a construir de raiz o seu próprio Carioca, e 2 anos depois, 1948, já havia fabricado e colocado no mercado 500 unidades, que ao preço de 800 mil liras, resultaram num lucro de 150 mil liras por cada Carioca vendido. O Império dos Tratores. Em 1948, Ferruccio fundou a Lamborghini Trattori, utilizando restos de equipamentos militares para construir tratores. A agricultura da Itália do pós-guerra demandava soluções acessíveis e eficientes, e Ferruccio rapidamente conquistou o mercado. Sua empresa cresceu exponencialmente, tornando-se uma das principais fabricantes de tratores da Itália. Em 1954, embora dispersando-se por outras atividades industriais, concentrando prioritariamente os seus interesses no negócio dos seus tratores agrícolas, o fabricante italiano aumenta a sua gama de ofertas com os primeiros tratores de esteira da marca, de início equipados com motores MWM-Benz e posteriormente equipados com motorizações próprias Lamborghini, 1958. Os primeiros motores de concepção Lamborghini desta época motorizaram também os pequenos modelos de tratores de 22 cavalos vapor de 2 cilindros, conhecidos por Lamborghinetta, que no fim dos anos 1950 surgiram no mercado para concorrer com os tratores da mesma classe. Os Piccola da Fiat, os Landinetta da Landini e os Sametto da Sami. Em 1962, na continuação da pesquisa e desenvolvimento, como sempre orientou a gestão das suas empresas, Ferruccio Lamborghini introduz a versão da dupla tração na sua gama de tratores, o que, acompanhando em evolução os seus concorrentes mais próximos, também contribuiu no aumento de sua já ampla cota de exportação, ao mesmo tempo que lhe permitiu situar-se no mercado doméstico na 4ª posição de vendas, depois da Fiat, da Sami e da OM. Nessa época, Ferruccio também investiu em outros setores, incluindo sistemas de aquecimento e condicionadores de ar. O sucesso financeiro permitiu que ele desfrutasse de uma vida luxuosa, cercado por carros esportivos de alta performance, especialmente Ferraris. O confronto com Enzo Ferrari.
Ferruccio era um entusiasta apaixonado por carros e um crítico exigente. Ele possuía vários modelos da Ferrari, mas frequentemente reclamava da embreagem e do desempenho de seus veículos. Em 1963, decidiu expressar essas preocupações diretamente a Enzo Ferrari. No entanto, o Commendatore respondeu de forma arrogante, afirmando que um fabricante de tratores não tinha autoridade para criticar carros esportivos. Esse confronto foi o estopim para a criação da Automobile Lamborghini. Ferruccio decidiu que não apenas construiria um carro esportivo superior, mas também desafiaria o monopólio da Ferrari no segmento de luxo. A fundação da Automobile Lamborghini. Ainda em 1963, Ferruccio fundou sua fábrica de carros em Sant'Agata Bolognese, não muito longe de Maranello, a casa da Ferrari. Ele contratou engenheiros talentosos como Giotto Bizarrini, que havia trabalhado na Ferrari para desenvolver motores inovadores. O primeiro modelo da marca, o Lamborghini 350 GT, foi apresentado ao público no Salão do Automóvel de Genebra em 1964. Equipado com um motor V12 e projetado para desempenho e conforto, o 350 GT foi um sucesso imediato, consolidando a reputação da Lamborghini como fabricante de carros de alta performance. O épico Miura. Em 1966, a Lamborghini lançou o Miura, um carro revolucionário que redefiniu o conceito de supercarros. Com um design arrojado e um motor montado transversalmente na parte traseira, o Miura alcançou fama instantânea. Ele não era apenas um carro, era uma obra de arte sobre rodas. O sucesso do Miura solidificou a Lamborghini como concorrente direto da Ferrari e como uma marca desejada por entusiastas de todo o mundo. Desafios e saída de Ferruccio. Em 1970, desmotivado com o atrás-sucedido, numa altura onde na Itália as greves de trabalho e as conflitualidades sindicais eram uma constante, Ferruccio Lamborghini resolve descansar e viver dos muitos rendimentos de que já usufruía, vendendo seu projeto de automóveis a um grupo suíço e os tratores ao fabricante da SAMI. A marca de automóveis passou depois por diversos proprietários, incluindo a Chrysler, pertencendo atualmente ao grupo Volkswagen através da sua subsidiária Audi. Os tratores Lamborghini foram comprados nesse ano por Francesco Cassani. Por esta altura, Ferruccio nomeia Tonino, seu filho único do primeiro casamento, como gestor das suas restantes empresas, o qual, saindo ao pai, se dedicou à multiplicação da herança recebida através da fabricação e comercialização de roupas com design Lamborghini, através de uma cadeia de lojas de luxo no Japão. E, voltando às suas origens ligadas à terra, Ferruccio compra uma propriedade que confina com o Lago Trasimone, onde, num enquadramento paisagístico e paradisíaco, constrói uma vivenda que dá o nome à propriedade, La Fiorita, a condizer em grandeza e bom gosto com o ambiente envolvente, constituído por uma plantação de vinha a perder de vista, implantada a conselho e por orientação dos melhores peritos em vitivinicultura. O vinho produzido, lançado no mercado mundial através da Feira de Verona, com garrafas expostas por cima de automóveis Lamborghini, foi apresentado ao público como o generoso sangue dos Miura e se tornou sucesso absoluto. A produção desse ano e de anos seguintes obteve a média de 800 mil garrafas, que foi praticamente toda vendida para exportação a um preço alto. Ferruccio Lamborghini casou-se novamente com Teresa, tendo com ela uma filha, Patrícia. Ferruccio Lamborghini, aos 60 anos de idade, passava os dias a viver a maior parte do seu tempo livre, a olhar pela sua propriedade, afinando e reparando seus tratores, ou trabalhando com eles por distração,
combinando, como passatempo, com os dias e as noites em que recebia, na La Fiorita, a nata da sociedade de Itália e do resto do mundo com quem sempre conviveu e esteve ligado por razões profissionais. Como tributo à valiosa obra deixada pelo seu pai, Tonino Lamborghini mandou construir, com projeto do reconhecido arquiteto Diversi, em Imola, Ferrara, um museu aberto ao público com as principais e originais produções Lamborghini, como testemunho da contribuição dada à humanidade pelo autor no que concerne à invenção e desenvolvimento de produtos ao serviço de causas tão nobres. O legado de Ferruccio Lamborghini. Hoje, a Lamborghini é sinônimo de inovação, performance e luxo. Modelos como o Countach, Diablo, Murciélago e Aventador continuam a inspirar admiração. A determinação de Ferruccio em desafiar convenções e buscar a excelência transformou seu nome em um ícone global. Ferruccio Lamborghini nos mostrou que os sonhos mais ambiciosos podem nascer em circunstâncias improváveis. De um jovem mecânico apaixonado por máquinas a um visionário que enfrentou os maiores nomes da indústria automotiva, sua jornada é um exemplo de como a paixão e a determinação podem mudar o mundo. Cada carro que carrega o emblema do touro não é apenas uma máquina, é um tributo ao espírito indomável de Ferruccio, que acreditou que até mesmo o impossível podia ser alcançado. Seu legado vive em cada aceleração, em cada curva e em cada sonho realizado ao volante de um Lamborghini. Que sua história continue a inspirar gerações a superar limites e a perseguir a grandeza. Se você ficou inspirado pela história de Ferruccio Lamborghini e seu legado, compartilhe este conteúdo com amigos que apreciam histórias de superação e inovação. Inscreva-se para receber mais histórias incríveis sobre visionários que mudaram o mundo. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e inspiração. A incrível história da John Deere. Da oficina de um ferreiro à gigante do agronegócio, de pequenos e compactos até os que pesam toneladas, os equipamentos da John Deere possuem uma grande diversidade de modelos. A maioria deles é facilmente reconhecida pela clássica cor verde com detalhes amarelos. Um design icônico que se tornou sinônimo de qualidade e inovação no setor agrícola. Não é raro encontrar um equipamento da marca arando a terra ou colhendo plantações pelo mundo inteiro, auxiliando agricultores na produção de alimentos e impulsionando o agronegócio global. O logotipo da John Deere, o famoso cervo saltitante, representa velocidade, resistência e agilidade, qualidades que definem os equipamentos da empresa. Mas a história dessa marca não começou grande, muito pelo contrário. Ela teve origens humildes com um simples ferreiro chamado John Deere, que mesmo sem estudos formais, revolucionou a agricultura e mudou o curso da história. Hoje, vamos conhecer toda essa trajetória espetacular, repleta de desafios, inovações e curiosidades que transformaram a John Deere na maior fabricante de máquinas agrícolas do mundo. Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos explorar essa história fascinante. As origens humildes de John Deere. John Deere nasceu no dia 7 de fevereiro de 1804, na cidade de Rutland, Vermont, Estados Unidos. Ele era o terceiro filho de William e Sarah Deere e teve uma infância difícil. Seu pai, em busca de uma herança, na Inglaterra, desapareceu misteriosamente no mar, deixando a família em dificuldades financeiras. Curiosidade: você sabia que até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu com William Deere? Alguns historiadores acreditam que ele tenha sido vítima de piratas ou simplesmente se perdido no oceano. Criado por uma mãe de renda modesta, John recebeu pouca educação formal, mas desde cedo demonstrou talento para o trabalho manual. Aos 17 anos tornou-se aprendiz de ferreiro, ofício que aprimorou ao longo dos anos. Em 1825, abriu seu próprio negócio,
produzindo ferramentas de alta qualidade como garfos de feno e pás polidas, que se tornaram extremamente populares. Casado com Demarius Lamb, John Deere teve 9 filhos, e em 1836, enfrentando uma grave crise financeira, tomou uma decisão arriscada. Vendeu seu negócio e se mudou para Illinois, no meio-oeste americano, onde começou do zero. A invenção que mudou a agricultura. Ao chegar em Illinois, John Deere percebeu que os agricultores enfrentavam dificuldades com os arados da época, feitos de ferro fundido. O solo argiloso da região grudava nas lâminas e tornava o trabalho lento e ineficiente. Ele teve então uma ideia revolucionária: criar um arado de aço polido que fosse autolimpante e deslizasse facilmente pelo solo. Em 1837, ele produziu o primeiro arado de aço forjado da história, que rapidamente se tornou um sucesso e impulsionou o crescimento da agricultura americana. Curiosidade: o primeiro arado de aço de John Deere foi feito a partir de uma lâmina de serra descartada. Isso mostra sua genialidade e sua capacidade de transformar algo comum em uma inovação revolucionária. O sucesso foi tão grande que, em 1841, John Deere já produzia 75 arados por ano. Com a demanda crescente, a empresa se mudou em 1848 para Moline, Illinois, onde a proximidade com o rio Mississippi facilitava a distribuição dos produtos. A expansão da John Deere pelo mundo. Nos anos seguintes, a empresa cresceu rapidamente, passando a fabricar ceifadores, plantadeiras e cultivadores. Em 1863, a John Deere lançou seu primeiro cultivador dirigível, considerado o primeiro equipamento motorizado da marca. Curiosidade: você sabia que, antes de se tornar um gigante do setor agrícola, a John Deere também tentou fabricar bicicletas no final do século XIX? A ideia não vingou, mas mostra como a empresa sempre esteve disposta a explorar novos mercados. Na década de 1910, a John Deere adquiriu sua primeira fábrica de tratores e começou a investir fortemente nesse segmento. Em 1923, a empresa lançou o icônico John Deere Model D, que foi o primeiro trator produzido em larga escala pela marca e permaneceu em produção por quase 30 anos, tornando-se um dos mais bem-sucedidos da época. Na década de 1930, lançou os modelos icônicos A e B, que revolucionaram a agricultura mecanizada. O modelo A, lançado em 1934, foi um dos primeiros tratores com um sistema de transmissão mais eficiente e se tornou extremamente popular entre os agricultores americanos. Já o modelo B, lançado em 1935, era uma versão menor e mais acessível, ideal para pequenas propriedades rurais. Durante a Segunda Guerra Mundial, a produção de equipamentos agrícolas foi praticamente suspensa, e a John Deere passou a fabricar equipamentos militares para o exército dos EUASH, incluindo tratores para transporte de artilharia e peças de aviões de guerra. Após o conflito, a empresa retomou a produção agrícola e, em 1956, expandiu suas operações internacionalmente, inaugurando sua primeira fábrica fora dos Estados Unidos, na cidade de Monterrey, no México. E a John Deere passou a fabricar equipamentos militares para o exército dos inimigos, incluindo tratores para transporte de artilharia e peças de aviões de guerra. A marca que virou lenda ao garoto John Deere, que começou como um simples ferreiro, jamais poderia imaginar que seu nome se tornaria sinônimo de inovação, resistência e qualidade no agronegócio. Sua trajetória, que teve início com a criação do primeiro arado de aço autolimpante, não apenas facilitou a vida dos agricultores de sua época, mas também abriu caminho para a mecanização agrícola em todo o mundo. Atualmente, a John Deere fabrica alguns dos tratores mais avançados do mercado, como o John Deere 8R, conhecido por sua potência e tecnologia de precisão, e o John Deere 9RX, um dos modelos mais robustos com esteiras para melhorar a tração em solos difíceis. Além disso, a empresa vem investindo no futuro da agricultura com o desenvolvimento de tratores elétricos e autônomos, como o John Deere Autonomous 8R,
que pode operar sem a necessidade de um operador humano a bordo. Hoje, seus equipamentos estão presentes em mais de 100 países, sendo utilizados em diversas condições climáticas e tipos de solo, ajudando agricultores a aumentar a produtividade e a eficiência no campo. A marca, que começou com um único homem e uma oficina, agora se destaca como líder global na fabricação de máquinas agrícolas, construção e florestais, moldando o futuro da agricultura com tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Jamais poderia imaginar que seu nome se tornaria sinônimo de inovação, resistência e qualidade no agronegócio. Sua trajetória, que teve início com a criação do primeiro arado de aço autolimpante, não apenas facilitou a vida dos agricultores de sua época, mas também abriu caminho para a mecanização agrícola em todo o mundo. Hoje, seus equipamentos estão presentes em mais de 100 países, sendo utilizados em diversas condições climáticas e tipos de solo, ajudando agricultores a aumentar a produtividade e a eficiência no campo. A marca, que começou com um único homem e uma oficina, agora se destaca como líder global na fabricação de máquinas agrícolas, construção e florestais, moldando o futuro da agricultura com tecnologia de ponta e soluções inovadoras. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história incrível. E me conta aí nos comentários, você já viu ou utilizou um equipamento John Deere? Qual sua opinião sobre a marca? Para mais conteúdos fascinantes como esse, acesse o canal Fatos Rurais e descubra outras histórias incríveis do mundo agro. Imagine uma pequena siderúrgica fundada no interior do Japão há mais de um século, com o propósito inicial de atender às necessidades de uma mineradora local. Quem poderia prever que essa empresa se tornaria uma das maiores fabricantes de equipamentos de construção e mineração do mundo? A trajetória da Komatsu é marcada por inovações pioneiras, desafios históricos e uma rivalidade intensa com gigantes como a Caterpillar. Desde a introdução do primeiro trator de esteira do Japão na década de 1930, até a criação da primeira escavadeira híbrida do mundo em 2008, a Komatsu nunca parou de ultrapassar os limites do que é possível em máquinas pesadas. Mas que desafios quase levaram a empresa à ruína? E como uma única decisão durante a reconstrução pós-guerra moldou o destino da empresa para sempre? Vamos mergulhar na história não contada da Komatsu, uma saga de inovação, ambição e busca incessante pela excelência. Os primórdios da Komatsu. A jornada da Komatsu começou em 1917, na província de Ishikawa, no Japão, quando Meitaro Takeuchi, líder visionário da Takeuchi Mining Industry, estabeleceu a Komatsu Iron Works. O Japão ainda estava em sua fase inicial de industrialização, e a mineração era um setor vital para a economia. Takeuchi percebeu a necessidade de equipamentos de alta qualidade e decidiu investir na criação de uma unidade de fabricação própria para fornecer maquinário eficiente e resistente para a sua mineração. Inicialmente, a Komatsu Iron Works concentrava-se na produção de máquinas, ferramentas e equipamentos industriais voltados para a extração mineral. A empresa rapidamente ganhou reputação por sua engenharia de precisão e qualidade superior, permitindo que expandisse suas operações e atraísse novos clientes dentro e fora da indústria de mineração. Em 1921, Meitaro Takeuchi tomou uma decisão ousada. Separou a Komatsu Iron Works da Takeuchi Mining Industry e a transformou em uma empresa independente, fundando oficialmente a Komatsu Ltd. Esse movimento estratégico marcou o nascimento de uma empresa que, nos anos seguintes, não apenas sobreviveria a tempos difíceis, mas também se tornaria uma referência global no setor de máquinas pesadas. A decisão de Takeuchi de tornar a Komatsu autônoma foi impulsionada por sua visão de longo prazo. Ele acreditava que a empresa poderia ir muito além da mineração e desempenhar um papel crucial na industrialização do Japão, fornecendo equipamentos robustos e inovadores para uma variedade de setores produtivos. A nova empresa focava na produção de máquinas, ferramentas e prensas industriais,
consolidando sua reputação por qualidade e precisão. Em 1924, desenvolveu uma prensa de 450 toneladas, um marco na engenharia japonesa. Mas a verdadeira revolução viria poucos anos depois. A revolução das máquinas pesadas. Em outubro de 1931, a Komatsu lançou o primeiro trator de esteira do Japão, consolidando sua entrada no mercado de máquinas de construção e agricultura. Esse trator revolucionário foi projetado para enfrentar os terrenos acidentados do Japão, proporcionando maior estabilidade e tração em comparação com os modelos convencionais da época. A inovação da Komatsu demonstrou sua capacidade de engenharia e abriu caminho para futuras inovações na indústria de máquinas pesadas. Este desenvolvimento foi tão significativo que, em 1934, a empresa entrou na Bolsa de Valores de Tóquio, marcando um passo crucial em sua expansão e reconhecimento como um grande player industrial no Japão. Porém, a década de 1930 trouxe desafios imprevistos. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Komatsu foi convocada para apoiar o esforço de guerra japonês. Em 1941, começou a fabricar munições e máquinas militares, incluindo o bulldozer Gerkrenta, o primeiro bulldozer oficial do Japão projetado para operações militares e construção de infraestruturas estratégicas. Além disso, a empresa produziu veículos de transporte e peças especializadas para equipamentos bélicos, consolidando sua participação na indústria de defesa. Entretanto, com a derrota japonesa em 1945, a Komatsu enfrentou uma crise existencial. Suas fábricas foram severamente afetadas pelos bombardeios e muitas de suas operações foram suspensas. Além disso, com o fim da guerra, a proibição de fabricação de equipamentos militares imposta pelos aliados forçou a empresa a buscar uma nova identidade. A transição para o setor civil não foi imediata, mas a resiliência e visão estratégica da Komatsu a colocariam novamente no caminho do crescimento, renascimento e crescimento global. No pós-guerra, a Komatsu estava devastada, mas Meitaro Takeuchi viu na reconstrução do Japão uma oportunidade. Em 1947, a empresa lançou o bulldozer D50, que ajudou a remover escombros e reconstruir infraestrutura. Essa decisão foi um divisor de águas. A Komatsu deixou de ser uma fornecedora militar para se tornar um pilar da reconstrução nacional. Nos anos seguintes, a empresa expandiu rapidamente, lançando produtos como motoniveladoras, 1953, e caminhões basculantes, 1953. Em 1955, exportou equipamentos para a Argentina, sua primeira grande incursão internacional. Em 1967, estabeleceu a Komatsu Europe SA na Bélgica, marcando sua entrada no mercado europeu. Este movimento estratégico foi crucial para consolidar sua presença internacional, permitindo que a empresa competisse diretamente em um dos mercados mais exigentes do mundo. Com isso, a Komatsu pôde fornecer suporte local, otimizar a logística e adaptar seus produtos às necessidades específicas da região. Nos anos seguintes, a Komatsu ampliou sua participação na Europa ao estabelecer centros de distribuição, expandir sua rede de concessionárias e desenvolver novas tecnologias voltadas para os padrões ambientais e operacionais europeus. A empresa também investiu em pesquisa e desenvolvimento, introduzindo máquinas mais eficientes e sustentáveis, atendendo às crescentes demandas do setor de construção e mineração no continente. No final da década de 1960, a Komatsu já competia diretamente com Caterpillar, Liebherr e outras gigantes, desafiando a supremacia de fabricantes estabelecidos e consolidando sua reputação como uma líder global em inovação e engenharia de máquinas pesadas. O domínio da indústria e vinda para o Brasil a década de 1970 foi marcada por uma grande expansão. A empresa entrou no Cielesmaiuá com a Komatsu America Corp. 1970. Lançou o trator D155A 1971, pesando 32 toneladas, e instalou-se no Brasil em 1975.
Nos anos 80, investiu em tecnologia, lançando máquinas controladas eletronicamente e expandindo para o Reino Unido, Indonésia e Brasil. No Brasil, a Komatsu estabeleceu sua primeira unidade fábrica em Suzano, São Paulo, em 1975. Esse marco representou um passo estratégico para consolidar sua presença na América Latina, atendendo à crescente demanda do setor de construção e mineração no país. Nos anos seguintes, a empresa expandiu suas operações com novas instalações, modernização da produção e maior envolvimento em projetos de infraestrutura brasileiros. Seu crescimento contínuo no país se deu através de parcerias com distribuidores locais e investimentos em tecnologia, tornando-se uma referência no mercado nacional de equipamentos pesados. Em 1981, recebeu o Prêmio de Controle de Qualidade do Japão, fortalecendo sua reputação global. Na década de 1990, focou em parcerias estratégicas, criando a Komatsu Cummins Engine em 1993, uma joint venture com a fabricante americana Cummins Inc., líder no desenvolvimento de motores a diesel de alto desempenho. A Cummins é uma empresa global fundada em 1919 e especializada na fabricação de motores, sistemas de geração de energia e tecnologias de combustão eficiente, sendo amplamente reconhecida por seu compromisso com a inovação e sustentabilidade no setor de motores industriais. A parceria com a Cummins foi essencial para aprimorar a eficiência energética e a durabilidade dos motores utilizados nos equipamentos da Komatsu, fortalecendo sua competitividade global. Com essa aliança, a Komatsu conseguiu desenvolver motores mais potentes, confiáveis e sustentáveis, reduzindo as emissões de poluentes e melhorando a eficiência do consumo de combustível em suas máquinas pesadas. Durante esse período, a empresa também expandiu suas operações, estabelecendo unidades na China e Índia, mercados estratégicos em crescimento. Além da fabricação de equipamentos de construção e mineração, essas expansões permitiram que a Komatsu aumentasse sua participação nesses mercados emergentes, oferecendo suporte técnico local e otimizando sua cadeia de suprimentos. A introdução do Contrax, 1997, um sistema de rastreamento de máquinas baseado em telemetria, revolucionou a gestão de equipamentos pesados. Com essa tecnologia inovadora, os clientes passaram a ter acesso remoto a informações detalhadas sobre o desempenho de suas máquinas, incluindo consumo de combustível, horas de operação e necessidade de manutenção. Esse avanço melhorou significativamente a produtividade e a eficiência operacional, tornando-se um diferencial competitivo para a Komatsu no mercado global. O futuro: sustentabilidade e tecnologia. Nos anos 2000, a Komatsu liderou a inovação em automação e sustentabilidade. Em 2008, lançou a primeira escavadeira híbrida do mundo, uma inovação revolucionária que combinou eficiência energética com redução de emissões de CO2, destacando-se como um marco na engenharia de equipamentos pesados. A escavadeira híbrida utilizava um sistema de regeneração de energia, reduzindo o consumo de combustível em até 40%, em comparação com os modelos convencionais. Além disso, a Komatsu investiu fortemente na automação, introduzindo caminhões autônomos de mineração, equipados com sistemas de inteligência artificial e telemetria avançada, permitindo operações mais seguras e eficientes em minas de grande escala. Esses caminhões, que dispensam motoristas, são projetados para operar de forma ininterrupta, maximizando a produtividade e reduzindo riscos de acidentes. Em 2017, a Komatsu adquiriu a Joy Global, uma das maiores fabricantes de equipamentos para mineração subterrânea e a céu aberto, reforçando sua presença global no setor. Essa aquisição foi um passo estratégico para consolidar sua posição como líder em mineração, ampliando seu portfólio com tecnologias inovadoras voltadas para o aumento da eficiência operacional e a redução do impacto ambiental. Nos últimos anos, a Komatsu tem se dedicado a iniciativas de sustentabilidade, incluindo o desenvolvimento de veículos elétricos e movidos a hidrogênio, buscando atingir a neutralidade de carbono até 2050.
A empresa também expandiu o uso de inteligência artificial para aprimorar o monitoramento de equipamentos e prever manutenções preventivas, reduzindo custos operacionais para seus clientes. Em 2021, a Komatsu celebrou 100 anos de inovação, reafirmando seu compromisso com um futuro sustentável, digitalizado e tecnologicamente avançado. Seu foco contínuo em pesquisa e desenvolvimento promete transformar ainda mais a indústria de máquinas pesadas nas próximas décadas. Recentemente apostou na inteligência artificial e veículos elétricos, lançando caminhões autônomos e sistemas avançados de telemetria. Em 2021, celebrou 100 anos de inovação, marcando seu compromisso com um futuro sustentável e digitalizado. A Komatsu passou de uma pequena siderúrgica a uma das maiores empresas de máquinas pesadas do mundo, com presença em mais de 150 países e um impacto significativo nas indústrias de construção e mineração. Sua história é um testemunho de resiliência, inovação e liderança global, impulsionada por um compromisso inabalável com tecnologia de ponta, sustentabilidade e excelência operacional. A empresa continua a moldar o futuro das máquinas pesadas, investindo em inteligência artificial, automação e energias renováveis para garantir eficiência e reduzir seu impacto ambiental. Se você gostou desta história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que mais te impressionou sobre a Komatsu? Até o próximo vídeo, pessoal. No coração gelado do norte da Europa, onde o vento cortava como lâminas e o oceano parecia feito de aço, viviam homens moldados pelo frio e pela escuridão. Eles eram os vikings, filhos do gelo e do trovão. Guerreiros, agricultores, exploradores e navegadores, criados em uma terra onde o sol desaparecia por meses e a neve cobria até o horizonte. Enquanto muitos temiam o inverno, eles o encaravam como um desafio. Quando o gelo fechava os fiordes e o vento gritava entre as montanhas, os vikings se preparavam para o mar. Em seus navios longos e estreitos, feitos de carvalho e adornados com cabeças de dragão, partiam rumo ao desconhecido. Cruzavam mares traiçoeiros, cobertos de névoa e tempestades, com apenas sua coragem e instinto como guia. Mas como navegavam sem fogo, sem bússola e sem abrigo, em um mundo que parecia querer destruí-los. Os vikings dominavam uma sabedoria antiga, passada de geração em geração, uma fusão de observação, experiência e espiritualidade. Eles eram leitores da natureza. O voo das aves, o brilho das nuvens, o comportamento das baleias e até o sabor da água do mar indicavam a proximidade da terra. Cada detalhe do ambiente era uma pista. Em dias de neblina, quando o sol desaparecia, usavam um artefato misterioso, o Solasten, a pedra solar. Um cristal capaz de revelar a posição do sol mesmo em dias nublados. Cientistas modernos acreditam que era uma calcita ou espato da Islândia, capaz de polarizar a luz. Com ela, os capitães vikings mantinham o rumo, mesmo quando o mundo parecia coberto por um véu cinzento. E à noite, o firmamento se tornava o mapa dos deuses. A estrela do norte, a estrela de Odin, era seu farol. Mas não era a única. As constelações formavam histórias, lendas e rotas. Cada marinheiro sabia reconhecer o caminho pelas estrelas, guiando Drakkar por mares revoltos com uma precisão que parecia magia. Os ventos, as ondas e o som do mar também eram seus aliados. Um capitão experiente podia perceber a mudança de direção do vento pelo som que ele fazia ao bater nas velas. Outros, segundo as sagas, conseguiam sentir o cheiro da terra antes mesmo de vê-la, o aroma de vegetação e o sal do mar misturados no ar. Essa sensibilidade, quase espiritual, fazia da navegação viking uma arte. Mas o frio era o inimigo mais cruel. Em pleno mar, acender fogo era impossível e perigoso. A fumaça podia denunciar o navio a inimigos ou provocar incêndios fatais. Sem fogo, precisavam confiar no próprio corpo e na união da tripulação.
Dormiam juntos, lado a lado, enrolados em mantos de lã e peles de urso. O calor humano era sua única fogueira. Para resistir, usavam roupas de lã grossa, botas de couro e camadas de peles de animais caçados. Alguns mergulhavam as roupas em água salgada para que congelassem por fora, criando uma armadura térmica que retinha o calor do corpo, uma técnica brutal, mas eficaz. A alimentação era simples, porém vital. Comiam gordura de foca, carne seca e peixe salgado. Levavam barris de hidromel e sopa fria de gordura animal, que forneciam energia por longos dias. O frio queimava seus rostos, o vento rachava suas mãos, mas eles seguiam firmes, determinados a conquistar o horizonte. Esses homens não navegavam apenas em busca de terras. Navegavam em busca de glória, de honra e do favor dos deuses. Cada viagem era também um rito. Antes de partir, realizavam oferendas a Jord, deus dos mares, pedindo mares calmos e ventos justos. Acreditavam que morrer no mar era uma honra, pois o guerreiro cairia direto nas portas de Valhalla, onde Odin aguardava os bravos. Guiados por essa fé inabalável, cruzaram oceanos que ninguém acreditava serem navegáveis. Foram eles que abriram rotas para a Islândia, a Groenlândia e, muito antes de Colombo, quando o vento cessava e o mar se tornava um espelho de gelo, os vikings mergulhavam em um silêncio quase sagrado. O som das ondas se transformava em estalos do gelo partindo sob o peso do navio, e o ar gelado fazia cada respiração arder como fogo. A noite parecia infinita, um véu escuro onde apenas o brilho distante das auroras boreais pintava o céu com traços verdes e violetas. Sob esse espetáculo silencioso, os guerreiros sentiam o tempo parar. Nesse vazio imenso, nascia a comunhão com os deuses. Ali, entre o frio e a solidão, acreditavam ouvir o sussurro de Odin guiando suas almas. O silêncio do norte não era vazio, era reverência, era o cântico mudo da sobrevivência. Cada respiração congelada era uma prece, cada estrela um lembrete da fragilidade da vida e da força necessária para desafiar o infinito. A engenharia dos Dracares. Por trás da bravura viking havia um segredo técnico e espiritual. Os Dracares, embarcações criadas não apenas para navegar, mas para simbolizar a alma do povo nórdico. Leves, flexíveis e velozes, esses navios podiam cortar o gelo e deslizar em águas rasas, permitindo invasões rápidas e fugas precisas. Seus cascos, feitos de tábuas sobrepostas e selados com alcatrão e lã, suportavam tempestades que destruiriam embarcações comuns. Cada tábua era escolhida com cuidado, cada prego forjado em rituais, pois acreditavam que o espírito do guerreiro habitava também seu navio. Os remos eram extensão dos braços, e cada golpe ritmado ao som dos tambores criava uma sinfonia de poder e disciplina. As velas de lã tecida absorviam o vento como asas de um pássaro nórdico, inflando-se como se carregassem o sopro dos deuses. O mastro central era tratado como um pilar sagrado, ligado a Yggdrasil, a árvore do mundo. Era engenharia, arte e fé fundidas em madeira e ferro. Mais do que simples barcos, os Dracares eram templos flutuantes, instrumentos de conquista e conexão com o divino. Sua construção exigia meses de trabalho conjunto, unindo ferreiros, carpinteiros e sacerdotes. Cada navio recebia um nome, uma alma e uma bênção para enfrentar o mar. Assim, o Dracar não apenas cruzava as ondas, mas desafiava os limites do próprio homem, um triunfo da adaptação e da coragem diante da natureza indomável. O legado sob o gelo. Séculos se passaram, mas os rastros dos vikings ainda repousam sob o gelo. Em cavernas da Islândia e nas margens congeladas da Groenlândia, arqueólogos encontram vestígios de sua presença, ferramentas, armas e inscrições rúnicas que narram suas epopeias. Cada símbolo gravado em pedra é um eco do passado, um grito congelado no tempo, clamando para que o mundo não esqueça os filhos do norte. O legado deles não é apenas físico, vive na mente dos exploradores modernos, nos marinheiros que enfrentam o Ártico e nos povos que ainda olham para o norte em busca de respostas. As sagas, antes sussurradas ao redor de fogueiras, hoje inspiram filmes, livros e lendas que atravessam séculos. Cada descoberta arqueológica reacende a chama da curiosidade humana e o respeito por aqueles que ousaram desafiar o impossível. E se você sentiu a força dessa história, deixe seu apoio aos deuses do algoritmo. Inscreva-se no canal, ative o sino, deixe seu like e compartilhe suas ideias nos comentários. O espírito viking continua vivo em cada um que busca conhecimento e coragem para enfrentar suas próprias tempestades.
pois os vikings provaram que, mesmo em meio ao frio e à escuridão, a chama do espírito humano nunca se apaga.